Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal do Get Up Trade. Eu sou o Christian, sou sócio do Alexandre e esse é o nosso canal que é especialista em Correct Score, tá bom? Hoje quero trazer aqui uma dúvida, né, de um seguidor nosso que me mandou num privado sobre dois jogos que ele tomou head no final de semana, esse final de semana que passou, no Lei Goleada, né? Que teoricamente, de acordo com ele, estava dentro do nosso range de odds, estava dentro da estratégia, o porquê e o que aconteceu que ele tomou esses heads, tá bom? Então eu vou explicar aqui essas duas situações. Quero falar um pouquinho também sobre o início do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, como que a gente planeja trabalhar nessa competição e um pouco mais dos jogos do fim de semana que acontecem aí. Vai ser um fim de semana recheado de jogos, tá bom? Já te peço aqui, né, encarecidamente, que deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, comente, né, se você tem alguma dúvida, nos ache nas redes sociais, que isso é extremamente importante para você conhecer o nosso trabalho. Em breve tá vindo novidades aí muito legais, tá bom? E também quero chamar a atenção aqui para os nossos parceiros, né? A Betfair, né, que é a maior exchange do mundo, uma das maiores, né? Nos apoia aqui para fazer esse conteúdo. Se você quiser abrir essa conta na Betfair, o link está aqui na descrição. A WedBet, né, que é uma stream de qualidade brasileira que traz custo-benefício para a gente. Vale muito a pena testar a WedBet. Certamente, se você vai testar, não vai deixar de assinar. E a MyBetSpace, né, que é onde a gente anota os resultados, é onde a gente consegue mensurar se estamos indo para frente ou para trás, ou se estamos às vezes trocando dinheiro com o mercado, que isso é muito comum também. Beleza? Vamos para o vídeo então, vamos falar sobre esses heads aí que aconteceram com o nosso amigo aí. Ele pediu para não ser identificado, eu não vou nem ler o e-mail dele, né, porque não tem aí muita coisa dentro da estratégia. Só o que ele me disse é o seguinte: está dentro da estratégia e eu tomei head. O que aconteceu? Vamos lá? Vamos lá então. Bom, pessoal, primeiramente eu quero falar para vocês um pouquinho aí sobre os jogos do final de semana a partir de amanhã, tá? Eu estou gravando esse vídeo hoje na quinta-feira à noite. A partir de amanhã, dia 8, nós temos uma pancada de jogos, muitos jogos que se encaixam na nossa pré-análise. Vai ter lista recheada, vai ter sinais explodindo para vocês aí a todo momento, né, de todas as competições. Mas a gente deve ter cuidado com isso, tá? Deve ter cuidado, principalmente no controle da ansiedade, né? Não querer fazer tudo aí ao mesmo tempo, querer fazer milhares de jogos e deixar, né, a gestão de lado e as estratégias de lado, tá bom? Então, se você, seja ela qual for, se tu trabalha no match odds, no over, no under, seja o que for, pessoal, gestão e controle emocional em dias que tem muitos jogos, tá bom? Essa é a dica que eu dou aí. Para vocês terem uma ideia, ó, na sexta-feira temos Premier League, La Liga, Bundesliga, Campeonato Francês, Campeonato Português. Vai começar o Campeonato Série B, né? O Campeonato Brasileiro Série B. Eu já vou falar um pouquinho sobre o Campeonato Série A e Série B. Né? Temos campeonato também holandês, para quem gosta, né? Eu assim gosto de trabalhar. Para quem acompanha, né, junto com o Alexandre aí nas madrugadas, né? O australiano, tá? Então, muito jogo. No dia 9, no sábado, também vamos ter uma pancada de jogo. É muita coisa, muita jogo, muita coisa mesmo. Premier League, rodada grande, La Liga, Bundesliga, grandes jogos aqui com o range de odds que a gente trabalha. Italiano, Série A, francês, português, o holandês, o turco, né, o belga, campeonato escocês, campeonato Série A, né, Brasileirão Série A, começa a primeira rodada, tá? E, cara, muita coisa, muita coisa. Championship, eu tava esquecendo aqui, La Liga 2, Bundes 2, Série B 2, que a gente gosta de trabalhar também no final de semana, beleza? Isso tudo é o sábado, cara, dia 9, sábado. E domingo, então, é a mesma quantidade de jogos, né? Campeonato inglês, La Liga, Bundesliga, e vai, cara, é muita coisa mesmo, né? Então,
tome cuidado, não deixe a quantidade de jogos prejudicar o seu desempenho, tá bom? Que é a sua leitura de jogo, é a sua estratégia que você tem que empenhar. Se a sua estratégia manda que você tem que assistir aos jogos, então não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo, tá? Tem que ter esse controle aí. É muito melhor você operar, escolher alguns jogos e operar simplesmente somente naqueles, do que querer fazer um monte de coisa e terminar o fim de semana em red, tá bom? Por ter feito muita coisa. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Falando um pouquinho do campeonato Série A e Série B, tá? Como que a gente pretende trabalhar o campeonato? Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que todas as nossas estratégias, a nossa pré-análise depende de estatísticas, tá? Depende de uma base sólida de dados. Então, da primeira até a quinta rodada, no mínimo, nós não vamos fazer operações, principalmente de lei goleada, de 0 a 1, né, lei goleada invertido. A gente vai avaliar, né, as rodadas do campeonato. Então, temos equipes, né, por exemplo, como o Grêmio, né? Como que o Grêmio vai se comportar na Série B? Né, o primeiro jogo é contra a Ponte Preta no sábado. Então, a gente tem que ver como que o Grêmio vai reagir, como que ele vai, se é que vai reagir na Série B, né? Equipes que subiram para a Série A, por exemplo, eu estou curioso para ver o Curitiba, eu gosto muito do Curitiba, né? Que subiu da Série B o ano passado. Então, como que vai ser, né? O Curitiba joga aqui contra o Goiás, ó, joga em casa às 11 da manhã, com uma odd de 2, né? O que essa odd significa nesse momento? Não sabemos, né? Essas odds estão precificadas, né, 2 dias antes aí, 2 ou 3 dias antes quase, baseado no que fizeram nas competições estaduais. Mas não tem aí um confronto dessas equipes para entender como que elas estão se comportando, entendeu? Então, sim, a gente pode pegar erros no mercado, né, por conta disso, por ser a primeira rodada, e vai ser a segunda, e vai ser a terceira. A partir da quinta, a gente vai colocar esses jogos na lista também, vamos trazer pré-análise para vocês, para que a gente possa também operar no Campeonato Série A e Série B, Campeonato Brasileiro, tá? Podemos operar todas as nossas estratégias, temos liquidez para trabalhar, né? Lei 01, lei goleada invertido, lei 02, lei 3-0, tudo, entendeu? Conseguimos trabalhar. Então, a gente vai trazer isso para vocês, tá bom? Então, essa é a dica aí dos jogos do final de semana, Campeonato Série A e Série B, né, do Brasileirão. A gente vai dar uma aguardada para sentir um pouco do campeonato, para depois sim operar de fato, tá? Agora, para o vídeo não ficar muito grande, vamos ver a dúvida do nosso amigo aí, né, amigo ou amiga, né? Vamos deixar assim em aberto sobre os leis goleada que levou Red no final de semana. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal. Primeiro jogo, tá? Primeiro jogo, Tottenham e Newcastle, tá? Particularmente esse jogo, nós estávamos operando ao vivo, né? No nosso canal aí de live, né? Da mentoria, nós estávamos fazendo esse jogo. Aí a pessoa diz o seguinte: pô, eu fiz esse lei goleada, a odd inicial tava ok, né? Tava ali entre 1,50 e 2,20, beleza, concordo. O primeiro gol foi do West Ham, foi aos 39 minutos, tá? E o gol de empate do Tottenham foi aos 43 minutos, tá? Essa odd, de acordo com ele, essa odd desceu ali por volta de 6 a 7, tá? Aproximadamente. O que acontece no segundo tempo aqui né, desandou a maionese, que nem a gente fala aqui no Sul, né? Aos 48 minutos, 2 a 1, aos 54, o 3 a 1, aos 63, o 4 a 1 e aos 83, 5 a 1, beleza? O que eu chamo a atenção para esse jogo, pessoal? Por que a gente não trabalhou essa estratégia? E eu vou dizer até o que eu trabalhei ao vivo, o pessoal que estava lá pode até confirmar o que eu fiz no momento dessa operação. O jogo do Tottenham e Newcastle foi um jogo onde a gente trabalhou o lei 0 a 1. Após o gol do Newcastle, eu carreguei na posição do 0 a 1, que seria o placar atual, porque
estava óbvio que iria acontecer muitos gols. O jogo estava muito aberto, tá? E aí, pessoal, eu chamo a atenção para um ponto muito importante, que é a leitura de jogo, né? Nós podemos ter pré-análise, né? Embora eu não sei se essa pré-análise encaixaria para trabalhar um lei goleada, tá? Do Tottenham, não sei te dizer nesse momento. Estou vendo aqui pela primeira vez aqui o jogo, embora eu tenha trabalhado esse jogo. Nós temos que ter a estratégia em si, né? Saber escapar desses heads, por mais que às vezes parece que ele se encaixa em tudo, mas tem algum ponto que a gente pode não tomar um head gigantesco, tá? E aqui tinha, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas muito foi baseado em leitura de jogo, ou leitura de gráfico, como você queira, tá? Ou unir os dois, que é o que eu faço, né? Analisar o gráfico e analisar a leitura de jogo. Esse jogo, eu estava acompanhando visualmente ele, e era nítido. Tanto que eu falei pro pessoal, galera, vou carregar aqui no 0-1, que é o placar atual. Eu já tinha entrado com uma stake. Carreguei outra stake, porque era óbvio que não ia ficar 0-1. Ou o Newcastle ia fazer mais gol, ou o Tottenham ia fazer mais gol. O jogo estava muito aberto e isso estava muito nítido, certo? O que a gente fala, né, na mentoria pessoal, a leitura de jogo, observar como as equipes estão jogando. Isso é fundamental também para a estratégia, certo? Se a gente analisar aqui, ó, dar uma olhadinha na estatística, no primeiro tempo tivemos 8 chutes, 2 foram no gol por parte do Tottenham, tá? Teve 65% de posse de bola, teve uma grande chance aqui. Então o primeiro tempo realmente deu a entender que seria, que daria para fazer um lei goleado. Concordo, tá? Porém, no meu ponto de vista, eu faria, por esse gol, vou falar sinceramente aqui, claro que depois dos resultados acontecerem fica fácil a gente falar, né? Mas por esse gol ter acontecido aos 43 minutos, o que a gente tem que entender? Vale a pena eu entrar nos 43 minutos e depois ficar o intervalo todo ali com a posição aberta, sem mexer nada no mercado? O mercado vai estagnar. Muita gente, se for tirar o seu dinheiro, se for colocar o seu dinheiro, vai esperar o segundo tempo. Então eu não teria entrado nessa posição no final do primeiro tempo, nesse gol do Tottenham. Se tivesse acontecido antes, ali aos 35 minutos, o gol de empate, né, ou consequentemente antes do gol do Newcastle, de repente até teria entrado, né, pela estratégia. Se bem que não tínhamos leitura de jogo para entrar nesse legolhado, tá? Supondo que você entrou, tá? Vamos, né, o nosso amigo ou amiga aí, ele entrou. Assim que teve o gol, entrou na posição, pegou uma odd 6-7, como ele falou. E o segundo tempo começa da seguinte forma: a milhão. 3 minutos do segundo tempo, já tem o segundo gol do Tottenham. Aqui seria um outro indício de saída, tá? Depois de ter acontecido um gol de empate aos 43 minutos do primeiro tempo, já aos 48 acontece o segundo gol, na nossa estratégia é off, sai da posição, sai imediatamente da posição, certo? Pelo que o jogo estava se mostrando. Então, nós ia ter ali um head de em torno de uns 30, 35% da nossa stake, tá? Mais ou menos. Até de repente um pouco mais, porque esse gol saiu bem cedo no segundo tempo. Se a gente olhar a estatística do segundo tempo, olha só, foram 11 finalizações, 4 foram no gol. O Tottenham teve 5 grandes chances, teve 9 chutes dentro da área. O que eu quero mostrar com isso aqui? Que a parte estatística que eu estou lendo para vocês era o que a gente via durante o jogo. Só dava Tottenham. O Tottenham pegava a bola e já ia para o contra-ataque, o Newcastle se jogando para tentar ficar à frente do placar, e o Tottenham avançava de uma maneira incrível e cada vez que subia era um Deus nos acuda. Tanto que o jogo foi 5-1, tá bom? Então, não tínhamos leitura para trabalhar esse jogo. Se tivéssemos entrado ainda, poderíamos ter saído com um head de 30%, né? Se tivéssemos seguido a estratégia, né?
jamais a gente iria tomar 4 gols, tá bom? Então só para ficar claro isso para vocês. Qual foi o segundo jogo que ele me apontou aqui? Real Betis e Osasuna, certo? Odd 1,90 para o Betis, dentro do range de odds. O gol do Betis foi aos 34 minutos, um tempo bacana que a gente gosta de trabalhar. O nosso amigo ou amiga aí disse que essa odd estava abaixo de 10, né, no momento do gol, quando aconteceu o gol, né, do Juanmi. Inclusive, esse jogo nós também estávamos trabalhando Lei 01, tá? Não estávamos ao vivo, porque foi um pouco mais tarde, né? Deixa eu ver aqui o horário dele. Foi até mais cedo, foi às 11h15 da manhã. O do Tottenham foi... Vamos ver qual foi antes aqui. O do Tottenham foi 12h30, foi um pouco depois. O Tottenham a gente começou a live no jogo do Tottenham, inclusive, tá? Do Bet já tinha acontecido. 2 pontos nesse jogo que faria a gente ter escapado de tomar um head grande, tá? Primeiro, Cris, tu teria entrado nesse jogo do Betis com o gol aos 34 minutos? Depende muito da leitura de jogo, tá? Estatisticamente, se eu colocar aqui, olha só, o Betis teve 11 finalizações, 2 no gol, teve 3 grandes chances, 3 chances perdidas e teve 9 chutes também de dentro da área, tá? Então foi um time que estava muito em cima, tá? O que eu iria fazer? Sem me contradizer no exemplo anterior, né? Onde se o gol fosse aos 35 minutos eu iria provavelmente entrar na posição. Até acredito que sim, se eu tivesse bases estatísticas e pré-análise para isso, eu acredito que eu até faria um lei goleada aqui nesse jogo, tá? Só que o que aconteceu? Aos 45 minutos aconteceu o segundo gol do Betis, certo? Aconteceu o segundo. Então, assim como diz na nossa estratégia, segundo gol no primeiro tempo, abandona a posição. Aqui nós ia ter um head de aproximadamente aí 25, 30% também, tá? Porque o segundo gol foi no intervalo, né? Assim como o gol lá no Tottenham foi aos 48 minutos, é um head muito parecido, tá? Mais ou menos isso. Mas eu teria, se tivesse entrado, eu teria saído aqui nesse segundo gol com esse head. Teria tomado o head? Sim, tá? Mas jamais, novamente, eu iria ter tomado o 3 e o 4, tá? Por quê? Se eu tivesse cometido o erro de ter ficado nessa posição, tá? Tem mais 2 pontos que eu quero mostrar aqui. Se eu tivesse permanecido na posição, tá? Que eu esqueci a regra da estratégia e fiquei na posição. Aqui, aos 65, teve o gol do Osasuna, tá? Que inclusive agora eu lembrei que a gente estava trabalhando o Lei 3-0 também nesse jogo, tá? E o gol do Osasuna também foi muito bom para nós. Mas eu teria ficado no máximo até os 80 minutos, 75, 80 minutos. Eu não fico mais do que isso com a posição aberta. Por quê? Já está pagando 90% do que eu pretendia, tá? Claro, como está 2-0, não está pagando 90%, mas eu não fico além dos 80 minutos. Por quê? Porque justamente pode acontecer essa situação. 82 minutos 3-1, 88 minutos 4-1. E aí aqui foi a stake toda, não tem mais o que chorar, tá bom? Então, o que eu quero mostrar? E tem um outro ponto, né? O último ponto, que é a leitura de jogo. Galera, olha esse gráfico. Dá uma olhada para esse gráfico. O início do segundo tempo aqui do Betis. Tá? Fez o gol aqui, foi ainda no finalzinho do primeiro tempo. Mas olha o início do segundo tempo. Se vocês estivessem dentro da posição olhando esse gráfico e ele estava fidedigno ao jogo, você ficaria nessa posição? Não tem por que ficar, entendeu? Estatísticas, segundo tempo. Olha só, foram 13 finalizações, 6 no gol. 4 grandes chances, 2 perdidas. Quantos chutes dentro da área? 9 chutes dentro da área. Cara, isso é só segundo tempo, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso, com a leitura de como o jogo está se desenvolvendo. Nossas estratégias são assertivas? São. É uma receita de bolo?
Não, não é uma receita de bolo. Porque a receita de bolo, se você fizer ela sempre do mesmo jeito, exatamente, sempre vai dar um bolo bom, tá? Sempre. Porém, aqui no trade esportivo não existe receita de bolo. A gente sempre vai ter que ficar de olho lá no bolo para ver se ele está crescendo direitinho ou não, mesmo você tendo feito tudo certinho e ter botado os ingredientes certos. Essa analogia é fantástica, entendeu? E mistura comida, que todo mundo gosta de comida. Aqui o gordo falando de comida. Mas é isso, galera, entendeu? Essa é a analogia. A gente tem que ficar de olho. Isso é renda variável. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Temos pré-análise? Temos. Essa é a nossa base estatística que faz a gente fazer a operação. Temos a estratégia que a gente sabe que ela é lucrativa a longo prazo, né, com mais de 2, 3 mil jogos operados? Temos, maravilha. Tá? A longo prazo sabemos que vai ser lucrativo. Mas jogo por jogo, situação por situação, a gente tem que olhar, analisar e tomar a decisão. Entendeu? É o exemplo aqui do jogo do Tottenham e aqui do exemplo do Betis, onde a leitura de jogo iria fazer a gente nem entrar na posição em um jogo e no outro, se a gente tivesse entrado, tinha que ter saído imediatamente, tá bom? Então é isso. Tanto nesse jogo do Real Betis, a gente trabalhou o Lei 0-1, trabalhamos o Lei 3-0, certo? No jogo do Tottenham, trabalhamos o Lei 0-1, carregamos no 0-1 quando aconteceu e acabou batendo o resultado, tá? Então é só as estratégias que a gente acabou trabalhando. Quem estava lá na live com a gente acabou pegando esse mesmo resultados aí, tá certo? É isso então, agradeço mais uma vez por ter ficado comigo aqui 21, 22 minutos, ter assistido esse vídeo. Espero realmente que tenha feito algo legal, tenha contribuído aí para o seu trade, né? Você que opera no Correct Score junto com a gente. E não deixe de mandar, né, a sua pergunta, a sua dúvida, interagir com a gente, que isso é muito legal, tá bom? Abraço, valeu, tamo junto. Fui, galera. Valeu!